Fala galera, tudo bem? Então, vamos lá. Nessa questão a gente tem uma função polinomial do terceiro grau, f de x é igual a x ao cubo mais ax quadrado mais bx mais c. E aqui o a, b, c são constantes reais e a gente tem algumas afirmações. Antes de atacar as afirmações, eu acho que um gráfico que vai nos ajudar bastante seriam dois exemplos aqui de funções do polinomiais do terceiro grau. Uma eu vou fazer com três raízes distintas aqui. Então a gente poderia ter esse gráfico aqui, x1, x2 e x3. E outra seria o gráfico de uma função cortando aqui em um único ponto, x1. Então tem ou uma única raiz real, ou também seria o caso de três raízes reais iguais, mas tanto faz aqui para a gente. Mas só essa análise gráfica já vai ajudar bastante aqui para o que a gente vai fazer. Na afirmação 1, diz, existe x0 pertencente aos reais, tal que f de x0 é igual a x0. Bem, f de x0 igual a x0, a gente poderia fazer isso algebricamente, substituindo x0 ao cubo mais a x0 ao quadrado mais bx0 mais c igual a x0, que seria a mesma coisa que resolver x0 ao cubo mais a x0 ao quadrado mais bx0 mais c menos x0 igual a zero. É uma equação do terceiro grau. Uma equação do terceiro grau tem pelo menos uma raiz real. Então, isso é verdade. A gente pode dizer que tem aqui um ponto de interseção. Lembrando que f de x0 igual a x0 seria assim. A gente tem um ponto x0, que aí você joga aqui na função, e a ordenada também é x0, né? É isso que está sendo escrito. E os pontos dessa forma são os pontos, deixa eu fazer aqui, são os pontos da reta y igual a x, né? A bissetriz dos quadrantes ímpares. O que a gente está mostrando aqui é que, de fato, toda equação do terceiro grau, toda função polinomial do terceiro grau vai cortar a bissetriz, né? Vai ter um ponto de interseção com a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Com isso, a gente já risca a afirmação, aqui a alternativa B, C e E. Então, no fundo, a gente já vai ter que ver aqui a 2 vai ser falsa, mas vamos só discutir rapidinho, né? F possui ao menos um ponto crítico. Bem, depende, né? Se a gente tiver duas raízes, a gente teria aqui um ponto de máximo, um ponto de mínimo, mas nesse caso aqui, 2, a gente só teria um ponto de inflexão onde muda a concavidade. Então, de fato, aqui a gente tem uma afirmação falsa. E observem que, para ambos os casos, a gente pode ver aqui diretamente, sem precisar ficar derivando e igualando a zero, que em ambos os casos a gente tem sempre um ponto de inflexão. A gente vai ter uma parte de concavidade para baixo, como por exemplo aqui, e aí depois de algum tempo, uma parte de concavidade para cima. Então a gente tem em algum lugar um ponto de inflexão. Aqui no nosso segundo exemplo, isso também ocorre. Então a gente também teria um outro ponto de inflexão aqui, o que torna a afirmação 3 verdadeira. Então, o que a gente tem que discutir agora para valer é a afirmação 4, que diz, se a quadrado menor ou igual a 3b, então f é injetora. Então, vamos discutir assim, qual é a análise que a gente tem que fazer para a função ser injetora? Se a gente tem que f de x é igual a x ao cubo mais ax quadrado mais bx mais c, f é injetora se e somente se a derivada da função for estritamente
maior do que zero. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente está olhando para a taxa de variação da função. Vou fazer aqui um esqueminha. E essa taxa é sempre positiva. Por exemplo, aqui observa que nesse segundo exemplo a gente tem umas partes positivas e umas partes decrescentes. Aí a função deixou de ser injetora. Então vamos lá. Quem é a derivada da função? A derivada da função f de x vai ser 3x² mais 2ax mais b. E se a gente quer que essa função seja estritamente maior do que zero, seria a mesma coisa que falar que essa função não tem raiz real. Então, seria a mesma coisa que falar que o discriminante dessa equação tem que ser menor do que zero. Aliás, a gente até poderia, nesse caso particular dessa função, colocar aqui o maior ou igual e aqui o menor ou igual, porque nesse ponto de inflexão a gente vai ter a derivada nula, mas por outros motivos, né? Não porque é um ponto de máximo ou mínimo local, simplesmente por ser um ponto de inflexão. Então, observem que a gente vai ter aqui o discriminante é b² menos 4ac, então vai ficar 2a² menos 4 vezes 3 vezes b. E isso daqui tem que ser menor ou igual a zero. Portanto, 4a² menos 12b menor ou igual a zero. E aí a gente vai ter que o a² é menor ou igual a 3b. Então, essa afirmação 4 também é verdadeira, o que nos leva à alternativa D de dado. Beleza? É isso aí, gente. Valeu!